sempre estimulado para fazer isso, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que você dê seu like, que você compartilhe esses vídeos para ajudar a obra do Senhor. Lembrando que tudo isso é gratuito para todos. Amém? Amados e amadas do Senhor, conforme nós titulamos esse canal, eu quero dizer para você que lá em Mateus capítulo 14, versículo 12, diz assim: Então vieram os discípulos do Senhor, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus. Aqui nós estamos falando da morte de João Batista, de um dos amigos de Jesus, muito amigo de Jesus. Jesus, naquele momento, recebeu a notícia de que o amigo dele, João Batista, tinha morrido, a sua cabeça tinha sido entregue, os discípulos tinham enterrado João Batista. E Jesus estava muito triste, porque às vezes a gente tem a ideia de que porque Jesus é santo, porque Jesus era filho de Deus, Jesus não tinha sentimentos, mas Jesus tinha sentimentos. Ele estava de luto naquele momento. Ele estava completamente arrasado, porque ele tinha perdido seu amigo. E às vezes a gente acha que só nós ficamos de luto, só nós ficamos tristes, só nós que temos problemas. Mas Jesus ficou naquele momento completamente desnorteado. E ele pediu aos discípulos, ele falou, vamos sair daqui? Eu quero ficar sozinho, eu quero me isolar, eu quero ir para o deserto, eu quero ir para outra margem. Eu não quero ficar desse lado mais, eu quero ter um momento meu, um momento separado com Deus, porque eu estou triste. Vamos para outra margem. E ele disse aos discípulos. E conforme eles foram atravessando, a gente pode perceber na palavra de Deus que Jesus estava com aquele sentimento dentro do coração que ardia de dor. Porque às vezes a gente acha, não, ele era Jesus, ele não tinha dor. Não, ele era realmente o Senhor sobre tudo, mas também ele era um ser humano, como você, como eu, que sentia todas essas dores como você e como eu, e que estava de luto naquele momento. Às vezes você está assistindo a gente agora aí, nesse momento, você está nos vendo aí do outro lado dessa tela, e você está de luto também. Um luto que talvez não seja por uma pessoa que você perdeu, não seja por alguém que você, de repente, saiu da sua vida, mas seja um luto por alguma coisa que você também sentiu dor ao perder, sentiu uma perda, porque ninguém está preparado para perder nada. Nós não fomos acostumados a perder, nós não fomos criados para nos separar, diz a palavra de Deus. Então toda perda dói, toda perda machuca, toda perda nos deixa em luto. Às vezes não é preciso perder alguém definitivamente para se sentir de luto, querer se isolar, porque Jesus quis se isolar, ele deixou bem claro isso para os discípulos, ele queria um momento para ele queria um momento em que ele pudesse falar com ele mesmo, que ele pudesse sentir a dor dele, porque há momentos na nossa vida que nós temos necessidade disso, temos necessidade de estar sozinhos, necessidade de estar curtindo a nossa dor. Curtindo o que eu estou dizendo, a nossa dor é assim, aquele sentido da gente poder estar assim, imaginando tudo aquilo que viveu, o que aconteceu, o que perdeu, e conseguindo pôr as coisas em ordem na nossa cabeça. E era assim que Jesus estava. Só que quando ele atravessou do outro lado da margem, pensando que ele ia poder, né, desfrutar daquele momento de solidão, de tristeza dele, já estava cheio de gente lá naquele lugar esperando por ele. E ele, o que ele ia fazer? Ele curtia o luto, ficava triste, ou ele atendia as pessoas? Naquele momento ele tinha que dar uma coisa que ele não tinha. Porque naquele momento ele não tinha. Ele não tinha nada para passar para eles. O que ele queria era ficar sozinho. Mas ele, com compaixão daquelas pessoas que foram atrás dele, que foram andando, que foram seguindo ele para todos os lados, até chegar do lado que ele estava, ele olhou e teve compaixão de cada um. A tristeza dele naquele momento, ele teve que esquecer, porque naquele momento tinha pessoas que precisavam dele. Naquele momento existia uma multidão que estava atrás dele, correndo atrás dele onde ele estava, procurando por bênçãos. E sabe o que ele fez? Ele curou enfermos, ele abençoou as pessoas e começou a pregar a palavra de Deus, mesmo com o coração triste. Ele não deixou ninguém perceber que ele estava de luto. Ele não deixou transparecer em nenhum momento que ele estava triste. Por quê? Porque quem tinha que morrer já tinha morrido. João Batista já tinha morrido. E ele sabia que aquele povo precisava da sua ajuda. E ele entregou algo que naquele momento talvez ele nem tinha para ele mesmo. Mas ele entregou tudo que ele tinha de melhor. A palavra, o carinho, o amor, a compaixão para aquele povo. E o que aconteceu no meio de tudo aquilo ainda? No meio de toda aquela tristeza, aquele povo que foi acompanhando Jesus foi lá, era tudo deserto. Não tinha shopping, não tinha lugar de comprar nada, não tinha bar, não tinha padaria, não tinha nada.
E o povo, com certeza, quando eles foram para o deserto atrás de Jesus, acompanhando Jesus, eles levaram a sua água, seu lanchinho, sua fruta, sei lá o que eles levaram, porque eles sabiam que as pregações de Jesus duravam muitas horas. Tanto que era tardezinha já, quando Jesus ainda estava falando com eles, dando atenção para eles. Então, o que eles tinham levado para comer, seja lá se foi fruta, seja lá o que for, já tinham comido, porque já tinha se passado várias horas. A palavra diz que já era tardinha. Lá no versículo 13, diz que Jesus, né, foi para o lugar deserto. E depois aí ele fala também que já eram, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e falaram para ele: Senhor, o lugar é deserto. E é melhor você mandar essa multidão embora, porque essa multidão precisa comer. Talvez eles estavam dizendo: olha, tudo que eles trouxeram para comer e beber já acabou, porque já é de tarde. Porque ninguém vai para o deserto sem água, ninguém vai para o deserto sem comida. Eles foram, levaram, mas acabou. Levaram, e Jesus não era rico, Jesus era pobre. Jesus não andava com carrinhos de comida, de lanches para entregar para o povo, não. Jesus andava, né, como uma pessoa pobre mesmo. E ele não tinha nada para oferecer além dele mesmo. E o que aconteceu ali naquele momento? Ele disse para os discípulos: dá de comer para o povo. Mas dá o que para eles comer se eles também não tinham nada? Eles não tinham nada para comer. E os discípulos oraram e falaram: Senhor, nós não temos nada. E o Senhor disse: procura, vê se acha alguma coisa. E encontraram 5 pães e 2 peixes. O que é isso em vista de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, contando mulheres, crianças, tudo, muito mais? Uma multidão dessa, 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou na mão aqueles 5 pães, 2 peixes. Aquele pessoal não estava morrendo de fome. Aquele pessoal não foi ali para comer. Mas Jesus se compadeceu deles, porque eles ficaram a tarde toda ali naquele lugar. E Jesus abençoou aqueles peixes, aqueles pães. E mandou que eles se sentassem. E preocupado com eles, começou a mandar que se servissem cada um deles. E conforme ele cortava os pães e os peixes, os cestos iam se enchendo. Iam se enchendo, se enchendo. E eles, os discípulos passando, servindo cada um deles. E sobrou cestos cheios de pães e peixes, porque o Senhor Jesus estava naquele lugar. E aonde ele colocava a mão, o milagre acontecia. Eles estavam no deserto e Jesus estava no deserto também. Num deserto, figuradamente falando, e no coração também. O coração de Jesus estava num completo deserto. Talvez você esteja nos ouvindo nesse momento e você esteja num deserto, de alguma maneira. Talvez não por comida ou por bebida, porque aquele povo também não foi atrás de Jesus para comer e beber. Eles foram atrás de ouvir a palavra, de se alimentar da palavra que Jesus tinha. E Jesus, mesmo triste, ele tinha uma palavra para cada um. Ele curou aqueles que tinham que ser curados. Ele não deixou de fazer a obra dele por causa do que ele estava sentindo, passando. E talvez você esteja passando por um deserto tão grande que você diga assim: eu não tenho nada para oferecer. Não tenho nada para dar para ninguém, porque eu estou precisando de ajuda agora. Eu estou triste, eu estou de luto, eu estou com o coração amargurado, eu estou sofrendo. Mas o que eu quero te dizer, o que o Senhor quer dizer para o teu coração nesse momento, é que você tem que dar o melhor que você tem. Sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém precisando de você. Talvez tem pessoas precisando de você e você não pode desistir agora, você pode parar agora. Se Jesus parasse naquele momento, aquele pessoal ia ficar como? Aqueles doentes iam ficar como? Se ele falasse: não, eu estou triste, estou enlutado, estou com o coração sangrando, meu amigo foi morto, cortaram a cabeça dele, não vou atender ninguém, quero ficar aqui sozinho, isolado. O que seria daquele povo? Mas a compaixão de Jesus, o amor de Jesus falou mais alto. E você não pode parar, porque tem pessoas que dependem de você, lá. Tem pessoas que dependem de você, e você não pode parar porque você está triste. Você não pode parar porque você desanimou, porque você está de luto, porque você perdeu algo ou alguém. Você não pode parar. Porque ele não parou. Ele era filho de Deus, mas ele era humano. Ele chorava, ele sentia dores também, como você e eu. Mas ele não deixou que isso o afetasse a ponto de desprezar o atendimento às pessoas que necessitavam. E ao teu redor tem muitas pessoas que dependem de você. Não sei se seus filhos, se seus netos, se seus parentes, seus amigos, suas ovelhas. Eu não sei quem. Mas uma coisa eu sei: dá o seu melhor. E se você pensar que não tem nada, dá o que você tem. Que o que você tem vai ser suficiente. Naquele momento, eles tinham só aqueles
peixinhos e aqueles pãezinhos. E foi suficiente para alimentar toda aquela multidão. E foi suficiente para sobrar cestos cheios. E todo mundo ser abençoado e ir embora para casa abençoado. Então você não pode parar. Mesmo que a sua dor esteja indo além do que você está sentindo. Mesmo que você queira ir para um deserto, ficar enfiado num deserto e nunca mais sair. Mesmo que você queira ficar só com a tua tristeza e não queira falar com ninguém, não queira conversar com ninguém. Existem pessoas da Manastori, anda lá manais, Curixida da Baladassuri, diz o Senhor para você. Existem pessoas que precisam de você. E você tem que dar o seu melhor. E você tem o melhor. Porque quando você dá o que você não tem, porque às vezes você fala, eu não tenho nada para dar. Eu estou em situações de pedir, não de dar. Quando você dá o que você tem, Deus vem e supre muito mais, como Ele fez com aqueles pães e aqueles peixes. Que você nunca se esqueça dessa palavra. Dá o melhor que você tem. Mesmo que esse melhor seja tão pequenininho, tão pouquinho, tão insignificante aos olhos de muitas pessoas. Porque aos olhos de muitas pessoas é insignificante. Naquele momento, no meio daquelas milhares de pessoas, peixinhos e pãezinhos ali não era nada. Mas foi tudo que tinha, foi tudo que deu. E foi tudo que serviu. E foi o que sobrou para todo mundo. Jesus deu o seu melhor. Deu o seu melhor também. Porque Jesus não vai deixar você sozinho. No seu deserto, você nunca vai estar sozinho. Porque no deserto dele, ele estava acompanhado de pessoas também. Deus te abençoe.